Naquela manhã cinzenta, o ônibus sacudia mais do que o normal pelas ruas esburacadas do bairro Jardim Novo Horizonte. Dentro dele, um garoto magro, de pele escura e mãos finas segurava a mochila no colo como se fosse um escudo. O nome dele era Cauã Oliveira, e naquele dia ele não estava indo para a escola de sempre. Na capa amassada do caderno, havia um adesivo antigo escrito Curso de Piano, Projeto Comunitário. Foi ali, naquele projeto simples da igreja do bairro, que tudo começou. E foi justamente aquele som de piano, nas noites abafadas de verão, que o trouxe até ali, para o primeiro dia de aula no colégio mais caro da cidade. O colégio Monte Alto ficava em um bairro onde as árvores eram podadas na mesma altura, os portões tinham câmeras e os carros brilhavam mais do que o chão encerado dos corredores. Era um mundo completamente diferente do de Cauã. Ali, o uniforme vinha personalizado com o sobrenome bordado. Os tênis eram importados. As mochilas não tinham remendo. Ele desceu do ônibus na esquina, ajeitou a gola da camisa que a avó tinha passado com tanto cuidado e caminhou até o portão. O coração batia tão alto que parecia ecoar dentro dos ouvidos. Nome? Perguntou o segurança, sem olhar muito para ele. Cauã. Cauã Oliveira, bolsa de estudos. A palavra bolsa sempre vinha grudada no nome, como se fosse sobrenome. O homem conferiu numa prancheta, abriu a catraca com um bip seco e apontou para dentro. Cauã deu os primeiros passos pelo pátio do Monte Alto. Os muros eram cobertos por plantas ornamentais. Havia um chafariz no centro. Ao longe, ele ouviu o som de risadas exageradas, daquelas que parecem feitas para serem exibidas, não sentidas. Os alunos passavam por ele em grupos. Alguns olhavam de cima a baixo, outros fingiam que não viam. A calça dele estava um pouco curta, o tênis gasto. A mochila tinha um zíper trocado e uma costura feita à mão pela avó. Cada detalhe parecia um holofote apontando para o fato de que ele não pertencia àquele lugar. No corredor principal, um quadro enorme exibia fotos de ex-alunos famosos, empresários, políticos, atletas. Todos sorridentes, em poses cuidadosas. Será que algum deles já pegou o ônibus lotado às 6 da manhã? Pensou. A sala dele era a 1 grau Celsius. Ele respirou fundo e abriu a porta. O silêncio caiu como uma cortina. Conversas pararam no meio, celulares desceram devagar, alguns sorrisos sumiram. O professor de matemática, um homem de cabelos grisalhos e camisa social clara, ajeitou os óculos. Ah, você deve ser o novo aluno, ele disse, sem muita emoção. Pode sentar lá no fundo. A turma inteira virou o pescoço ao mesmo tempo, seguindo o trajeto de Cauã até a última carteira. Ele sentiu cada olhar como um peso nas costas. Deve ser o bolsista, sussurrou uma menina de tranças perfeitas, sem se preocupar em falar baixo. Olha o tênis dele, véi, comentou um garoto ao lado, sufocando uma risada. Cauã finge não ouvir. Ele já sabia como era ser o estranho. Não era a primeira vez. Mas ali parecia pior, porque naquele lugar tudo era feito para lembrar que ele não fazia parte. As primeiras aulas passaram arrastadas. Ele anotava tudo com capricho, tentava se concentrar, mas as vozes ao redor sempre escapavam. Será que ele veio de van escolar ou de caminhão de lixo? Cochichou alguém. Imagina a casa dele. Na hora do intervalo, ele caminhou pelo pátio procurando um lugar onde pudesse sumir. Escolheu um banco perto de uma árvore, no canto do gramado. Tirou da mochila uma marmita simples. Pão com queijo, um pedaço de bolo de fubá e um suco em garrafinha. Tudo preparado pela avó, Dona Lourdes, com o maior carinho do mundo. Do outro lado, havia uma lanchonete com salgados brilhosos, os motis coloridos e filas de alunos reclamando de falta de opções. Ele deu uma mordida no pão e olhou para o prédio principal, tentando imaginar como seria passar um ano inteiro ali. Foi então que ouviu uma voz atrás dele. Você é o novo aluno de música, não é? Cauã quase derrubou o suco ao se virar. À sua frente estava um homem alto, terno escuro, gravata perfeitamente alinhada, cabelo penteado para trás com cuidado quase exagerado. Era o tipo de pessoa que parecia estar sempre em um comercial de banco. Eu estudo com bolsa,
Sim, senhor, respondeu, sem entender. Bolsa de música, completou o homem, com um sorriso que não chegava aos olhos. Eu sou o diretor aqui. Diretor Álvaro Albuquerque. Ele estendeu a mão. O aperto foi firme demais, frio demais. E então, o que você toca? Um pouco de piano, murmurou o garoto. Aprendi num projeto comunitário. Piano? O diretor ergueu uma sobrancelha, como se aquilo fosse uma piada interna. Interessante. Muito interessante. Mas não havia admiração no tom. Havia um tipo de curiosidade ácida, como quem descobre um objeto exótico e quer ver se funciona mesmo. Bem-vindo ao Monte Alto, Cauã, disse ele, dando um tapinha no ombro do garoto. Vamos ver do que você é capaz. E foi embora, deixando no ar uma sensação estranha. Não era exatamente um convite. Parecia mais um teste. Naquela noite, quando chegou em casa, Cauã não contou tudo para a avó. Disse que o dia tinha sido normal. Ela estava tão animada, tão orgulhosa, que ele não quis sujar aquela alegria com as piadas e os olhares. O pequeno apartamento onde eles moravam ficava no terceiro andar de um prédio antigo. As paredes tinham manchas de umidade, o piso rangia e o cheiro de comida das outras casas se misturava pelo corredor. Mas ali dentro havia uma coisa que não existia em lugar nenhum do mundo: o piano deles. Era um piano velho, de madeira escurecida, que um dia já tinha sido bonito. Foi doado por uma senhora para quem Dona Lourdes fazia faxina. Algumas teclas eram amareladas, outras desafinadas, mas quando Cauã se sentava ali, tudo ganhava outra cor. Ele lavou as mãos, se acomodou no banquinho torto e deixou os dedos deslizarem pelas teclas. Não era um estudo clássico. Era uma melodia que ele inventava aos poucos, misturando memórias, medos, esperanças. Dona Lourdes encostou no batente da porta, ouvindo em silêncio, os olhos marejados. Esse menino tem música até no jeito de respirar, murmurou para si mesma. No dia seguinte, logo cedo, a professora de língua portuguesa entrou na sala segurando uma ficha com papéis grampeados. Atenção, turma! Sexta-feira teremos nossa tradicional Noite de Talentos do Monte Alto, com a presença de pais, responsáveis e convidados. Alguns alunos vibraram na hora. Era o evento mais exibido do semestre. Palco, luzes, fotos para as redes sociais. E este ano teremos uma novidade, completou a professora. Por sugestão do diretor Álvaro, o primeiro a se apresentar vai ser o nosso novo colega, o pianista da Bolsa. A sala inteira virou, ao mesmo tempo, para o fundo. Cauã sentiu o rosto queimar. Sério? Riu um garoto de moletom caro. Isso eu quero ver. Já pensou se ele erra tudo? Vai ser ouro. Comentou outro. Alguém grava, pelo amor de Deus. Pediu uma menina, já imaginando o vídeo. A professora fingiu não perceber o tom de deboche. Continuou lendo a lista como se fosse algo natural. Para a maioria ali, aquilo era um espetáculo esperado. Para ele, soava como uma sentença. No caminho de volta para casa, naquele dia, o céu parecia mais baixo. O ônibus estava lotado, mas Cauã mal percebia o aperto. O pensamento girava em círculos. Se eu aceitar, vão rir de mim. Se eu recusar, vão dizer que eu sou covarde. Quando chegou no apartamento, Dona Lourdes estava sentada à mesa, separando moedas em pequenos montes. Como foi hoje, meu filho? A diretora. Quer que eu toque no evento lá? Respondeu ele, evitando os detalhes. Na frente de todo mundo. Os olhos dela brilharam na mesma hora. Isso é maravilhoso. Cauã. Não sei. Vó, você lembra o que eu te disse quando esse piano chegou aqui? Ele lembrou. Tinha 7 anos quando encostou o dedo pela primeira vez nas teclas. A gente não tem muito, mas o que a gente tem, a gente usa até o fim. Repetiu. E o que você toca não é só som. É a sua história, completou ela, sorrindo. Se quiser tocar, toca. Se não quiser, está tudo bem. Mas se for subir naquele palco, sobe por você, não por eles. Naquela noite, ele quase não dormiu.
Ficou olhando para o teto, ouvindo ao longe o barulho da TV de algum vizinho. Quando finalmente adormeceu, sonhou com um mar de rostos rindo enquanto ele tentava tocar, com as mãos travadas. Mesmo assim, na manhã seguinte, a decisão já estava tomada. Eu vou tocar. E quem tiver que rir, que ria. A semana passou lenta. Cada dia na escola era uma mistura de expectativa e tensão. Nos corredores, comentários circulavam. Parece que o bolsista toca bem, viu? Sei não, deve ser exagero. Se fosse bom mesmo, não precisava de bolsa. Na sala dos professores, o clima era outro. A professora de música, Helena Costa, tinha ouvido falar de Cauã pela coordenação, mas ainda não tinha aula com ele. Quando soube que o diretor o havia colocado para abrir a noite, sem preparação, ficou incomodada. Ele já ensaiou no piano do auditório? Perguntou à secretária. Não. O diretor só comentou que seria interessante ter algo diferente na abertura. Algo diferente. Como se fosse um número curioso, um showzinho. Helena não deixou por isso mesmo. Na quarta-feira, chamou Cauã na saída da aula. Você que é o pianista. Mais ou menos, respondeu ele, envergonhado. Eu toco um pouco. Um pouco eu vejo depois. Amanhã, antes das aulas, venha ao auditório. Quero te ouvir. Na manhã seguinte, ele chegou mais cedo, com os dedos gelados. O auditório vazio parecia enorme. No centro do palco, um piano de cauda reluzia sob a luz natural que entrava pelas janelas. Pode sentar, disse Helena, com a serenidade de quem já viu muitos palcos, mas ainda respeita todos eles. Cauã se aproximou devagar. Passou a mão pela madeira lisa, sentou-se e respirou fundo. Não sabia o que tocar. Então escolheu o que sempre escolhia quando não sabia o que fazer. A melodia que inventava desde criança, aquela que começava suave, quase tímida, ia crescendo como alguém que perde o medo de falar. Helena ficou em silêncio o tempo todo. As primeiras notas saíram hesitantes. Depois, ganharam corpo. Ele fechou os olhos, esqueceu o auditório, a escola, os colegas. Era como se estivesse de novo no apartamento, com Dona Lourdes escutando no batente da porta. Quando terminou, as mãos ainda tremiam. Desculpa, professora, eu errei. Não peça desculpa por sentir, interrompeu ela, com a voz embargada. Você sabe o que você fez aqui? Ele negou com a cabeça. Você contou uma história sem dizer uma palavra. Isso, num lugar como este, é revolucionário. Na sexta-feira à noite, o colégio Monte Alto parecia um teatro de filme. Carros estacionavam na frente, pais desciam com roupas elegantes, perfumes caros se misturavam no ar. Os alunos tiravam fotos no saguão, riam alto, postavam em tempo real. O auditório foi enchendo. Luzes ajustadas, sistema de som testado. O diretor Álvaro subiu ao palco com sua voz treinada. Boa noite a todos. É uma honra recebê-los em mais uma noite de talentos do Monte Alto. Aqui, celebramos o esforço, a excelência e as oportunidades que esta instituição oferece. Ele falava como quem recita um texto decorado. No final do discurso, fez uma pausa dramática. E para abrir nossa noite com ousadia, convidamos um aluno novo, um jovem que chegou através do nosso programa social. Tenho certeza de que será inesquecível. Uma risadinha abafada ecoou em algum canto da plateia. Com vocês, Cauã Oliveira, no piano. Nos bastidores, as mãos do garoto suavam. Ele usava a única camisa social que tinha, emprestada por um vizinho para ocasiões especiais. O sapato apertava um pouco nos pés. Ele sentiu as pernas pesarem, mas deu o primeiro passo. Depois o segundo. Subiu as escadas do palco como se estivesse subindo uma montanha. A luz o cegou por um segundo. O auditório inteiro parecia um borrão. Ele ouviu alguém cochichar. Olha lá, é ele. Tomara que não dure muito. Estou com fome. Os olhos buscaram instintivamente por um rosto conhecido. No fundo da plateia, perto da porta, ele viu Dona Lourdes. Ela usava o vestido florido que guardava para ir à igreja. Não cabia ali,
entre tantos ternos, mas estava de cabeça erguida. Ele se sentou ao piano. Os dedos tocaram levemente as teclas, como se perguntassem: vamos mesmo? Respirou fundo, fechou os olhos e começou. Desta vez, as primeiras notas não foram tímidas. Elas se espalharam como se o auditório inteiro fosse feito de vidro e o som pudesse atravessar cada canto. A melodia subia e descia, ora suave, ora intensa, como alguém contando uma história de cicatrizes e sonhos. No início, ainda havia sussurros. Um celular sendo desbloqueado aqui, outro ali. Mas, pouco a pouco, o barulho foi desaparecendo. Os pais que tinham vindo apenas para filmar os filhos, de repente, gravavam aquele garoto que não sabiam quem era. Professores pararam de mexer nas fichas. Alunos, prontos para rir, se pegaram com a boca fechada. Cauã tocava como se o mundo inteiro coubesse nas teclas. Cada acorde era um pedaço de infância. Cada mudança de tom era uma resposta às piadas. Cada nota longa era uma lembrança de sua avó dizendo: não abaixe a cabeça para ninguém, meu filho. Quando a última nota soou, houve um segundo de silêncio absoluto. O tipo de silêncio que não é vazio, é cheio. Então, alguém começou a bater palma. Uma senhora na segunda fileira. Depois outra pessoa. E outra. Em poucos instantes, o auditório todo estava de pé, aplaudindo. O rosto de Dona Lourdes estava coberto de lágrimas. No canto do palco, de pé ao lado da cortina, o diretor Álvaro mantinha os braços cruzados. Não aplaudia. O maxilar travado. A expressão irritada. Aquilo não estava nos planos. Ele queria um espetáculo ridículo, não uma comoção. Quando Cauã saiu do palco, o coração ainda batia rápido, mas era uma batida diferente. Não era medo, era um tipo de alívio. Você foi incrível, disse Helena, apertando o ombro dele. E isso é só o começo, entendeu? Naquela noite, ao voltar para casa, ele e a avó caminharam em silêncio por alguns quarteirões. Vó, eu vi tudo, respondeu ela, antes mesmo de ele terminar a frase. E eu nunca tive tanto orgulho na minha vida. Nos dias seguintes, algo mudou no Monte Alto. Não houve anúncio oficial, não houve cartazes sobre superação, mas havia olhares diferentes. Alguns alunos, antes tão seguros da própria superioridade, agora cruzavam com Cauã no corredor e desviavam o olhar. Outros arriscavam um bom dia tímido. Na sala dos professores, o nome dele começou a ser mencionado. Aquele menino tem um talento que eu não vi há anos, comentou o professor de história. Ele tem um jeito raro de se concentrar, observou a professora de biologia. Não é só talento, é profundidade, concluiu Helena. Nem todos estavam felizes com isso, é claro. O diretor Álvaro, principalmente, parecia cada vez mais tenso. Em sua sala, ele andava de um lado para o outro. Um menino de bolsa não pode virar o centro das atenções. Isso bagunça a ordem. Faz perguntas demais surgirem. Faz gente demais querer entrar por portas que não foram feitas para eles, pensava. A solução que encontrou foi sutil, como sempre. Primeiro, tentou tirar a música do foco. Reduziu horários do laboratório de artes. Começou a questionar os excessos emotivos nas apresentações. Em reuniões com professores, repetia: o Monte Alto não é um conservatório. Nosso foco é resultado acadêmico. Helena tentou argumentar, mas ouviu de volta: não se deixe iludir por um momento bonito. Emoção passa. O que fica é nota em prova. Dias depois, Cauã recebeu um e-mail curto da secretaria. Por questões de reorganização da programação, sua participação nas próximas apresentações está suspensa. Agradecemos a compreensão. Ele leu e releu. A primeira sensação foi de confusão. A segunda, de raiva. A terceira, de vergonha, como se tivesse feito algo errado sem saber. Mostrou o e-mail à professora de música. Ele não pode fazer isso, disse Helena, fechando a mão com força. Mas já fez, professora. A questão é, vamos aceitar? Enquanto isso, fora da sala de aula, algo crescia em silêncio.
Helena começou a conversar com professores mais antigos, revisar atas de reuniões, olhar registros antigos de alunos bolsistas. Encontrou padrões estranhos demais para serem coincidência. Bolsistas que desapareciam no meio do ano, sempre por falta de adaptação. Queixas de pais que sumiam dos arquivos. Comentários vagos sobre desalinhamento com o perfil da escola. E não era só isso. Um ex-aluno, hoje adulto, deixou um relato em uma antiga pesquisa interna. Dizia ter sido alvo de comentários racistas, reprimido pelo próprio diretor quando tentou formalizar uma denúncia. Helena guardou tudo. Cada folha, cada e-mail, cada frase. Enquanto isso, a vida de Cauã também seguia fora do Monte Alto. Ele continuava estudando à noite, tocando no piano velho do apartamento, ajudando a avó com as compras, cuidando das pequenas coisas do dia a dia. Mas agora, sempre que se sentava ao piano, alguma coisa queimava por dentro. Não era só vontade de tocar, era vontade de provar. Um dia, a professora Helena apareceu na porta do pequeno apartamento, com uma pasta de documentos nas mãos. Desculpa vir sem avisar. Imagina, professora, disse Dona Lourdes, abrindo a porta, curiosa. A casa é simples, mas o coração é grande. Eles se sentaram à mesa. Helena explicou, aos poucos, o que estava descobrindo sobre o colégio, sobre o diretor, sobre os padrões que se repetiam há anos. Cauã ouvia em silêncio, as mãos trançadas sobre o joelho. Então não sou só eu, murmurou em determinado momento. Não, você é apenas o caso que eles não conseguiram esconder, respondeu Helena. Porque, desta vez, tinha uma plateia inteira. Tinha vídeos. Tinha gente vendo. Ela respirou fundo. A Diretoria Regional de Educação vai fazer uma visita de avaliação ao Monte Alto no mês que vem. E eu vou entregar tudo isso, disse, apontando para a pasta. Mas não quero que você faça nada que te exponha além do que já foi. Você já enfrentou muito. Professora, ele encarou a pasta, depois a avó. Eu não pedi para ser símbolo de nada. Eu sei. Eu só queria estudar. Eu sei também. Mas às vezes a vida pega alguém que só queria estudar e transforma em resposta. Dona Lourdes, que estava calada até então, colocou a mão sobre a do neto. Meu filho, você não tem obrigação de salvar ninguém. Mas se você quiser ficar em silêncio, vai ser respeitado. Se quiser falar, eu vou estar do seu lado. De qualquer jeito, você não está sozinho. A partir daquele dia, algo aconteceu nos bastidores. Professores começaram a se organizar, discretamente. Alguns pais, que haviam ficado emocionados com a apresentação de Cauã, mandaram e-mails perguntando por que não havia mais eventos de música. O diretor, percebendo a movimentação, decidiu dar o golpe seguinte. Cancelou a próxima noite de talentos. Alegou problemas de orçamento e prioridades pedagógicas. Foi a gota d'água. Helena e outros professores tiveram uma ideia simples e poderosa. Se o auditório estava fechado, o pátio não estava. Criaram, por conta própria, o projeto Vozes do Pátio. Uma apresentação ao ar livre, aberta para todos os alunos, sem seleção de melhores ou mais apresentáveis. Colaram cartazes feitos à mão pelos corredores. Sexta, 17 horas, no gramado, Vozes do Pátio. Quem tem história para contar, vem. Não havia logo oficial, nem assinatura da direção, mas havia vontade. Os alunos começaram a comentar. Vai ter apresentação mesmo sem o diretor? Dizem que vai ser no gramado. Cauã vai tocar? Ninguém sabia ao certo. Nem ele. Na véspera, Helena o chamou de lado. Eu não vou te pedir para ser a estrela de nada. Já fizeram isso do jeito errado. Mas vou perguntar uma coisa, olhando nos seus olhos. Você quer tocar? Ele pensou em tudo. No primeiro dia, nas risadas, no e-mail de cancelamento, no auditório lotado, nos outros bolsistas que nunca chegaram ao palco. Pensou na avó, lavando roupa com as mãos rachadas de sabão, cantarolando baixinho para não desanimar. Quero, respondeu, enfim. Mas quero que a senhora convide minha avó para vir. Na sexta-feira, o céu estava claro.
O gramado do Monte Alto, normalmente reservado para fotos e jogos, ganhou outra cara. Alguns professores trouxeram caixas de som emprestadas, outros ajudaram a montar cadeiras. Alunos ficaram em pé, sentados no chão, se amontoando onde fosse possível. Às 16h50, um táxi velho parou na frente da escola. Dele desceu Dona Lourdes, com seu vestido florido e um sorriso contido, um pouco assustada com aquele mundo que não era o dela. Alguns pais a olharam com estranhamento, outros com curiosidade. Helena foi recebê-la pessoalmente. Que bom que a senhora veio. Hoje essa escola vai ouvir mais do que está acostumada. O piano havia sido emprestado por uma escola de música da cidade colocado no centro do gramado, sob um toldo simples, para proteger do sol. Às 17h em ponto, Helena pegou o microfone. Hoje não há programas oficiais, nem ordem de apresentação definidas pela direção. Hoje, quem quiser falar, fala. Quem quiser cantar, canta. Quem quiser tocar, toca. Este é o nosso espaço. E para começar, se ele quiser. Ela olhou para o lado. Eu gostaria de convidar alguém que me lembrou porque eu virei professora. Um murmúrio correu pelo gramado. Todos sabiam quem era. Cauã caminhou até o piano. O uniforme simples, o tênis gasto, o mesmo jeito de andar do primeiro dia. A diferença estava no olhar. Já não era o olhar de quem pede desculpa por existir. Era o olhar de quem sabe que tem algo a dizer. Ele sentou, respirou fundo, olhou para frente, viu alunos, viu professores, viu até alguns funcionários que pararam o trabalho para assistir. E, na primeira fileira improvisada, viu Dona Lourdes com as mãos entrelaçadas, como se estivesse segurando o próprio coração. Dessa vez, a melodia que ele escolheu era outra. Começou com uma linha suave, quase como uma lembrança, e foi crescendo em ondas. Tinha momento de fúria sutil, acordes mais pesados, quase um grito contido. Depois, voltava a ser delicada, como se acariciasse uma ferida. Ele misturou ali tudo o que tinha vivido naquele ano. As piadas, o primeiro dia, o auditório, o e-mail de cancelamento, a visita de Helena, as noites no piano velho. O som se espalhou pelo pátio, subindo pelas janelas das salas, entrando pelas portas, alcançando até quem fingia não escutar. No segundo andar da janela do gabinete, o diretor Álvaro observava de braços cruzados. Não conseguia mandar ninguém dispersar. Não tinha justificativa. O que acontecia ali era maior do que uma regra. Quando a última nota foi tocada, por um instante ninguém se mexeu. Era como se precisassem de uns segundos para voltar ao corpo. Depois, o aplauso veio. Não de uma vez, como no auditório. Ele começou tímido, em alguns cantos, e foi crescendo, crescendo, até virar um mar de palmas, gritos, assobios. Alguns alunos choravam sem entender direito por quê. Professores se abraçavam, pais se levantavam. Dona Lourdes enxugava o rosto com o lenço que tinha trazido dentro da bolsa. Helena tomou o microfone outra vez. Cauã, você quer dizer alguma coisa? Ele não era de discursos, não era de longas falas, mas sentiu que precisava dizer pelo menos uma frase. Eu só queria agradecer por vocês terem escutado, disse, a voz trêmula, mas firme. Eu não toco para ser melhor que ninguém. Só toco porque essa é a única forma que eu conheço de dizer que a gente existe, mesmo quando fingem que não veem. Se tiver mais alguém aqui que se sente pequeno, espero que um dia encontre um jeito de ser ouvido também. O silêncio que veio depois foi tão forte quanto a música. No dia seguinte, o Monte Alto estava diferente. Não em termos de prédio, de uniforme, de regras. Mas havia algo no ar. Pai começaram a mandar mensagens para a coordenação, perguntando por que de aquele evento não está no calendário oficial. Alguns reclamaram da postura da direção. Outros elogiaram os professores que tomaram a iniciativa. A Diretoria Regional de Educação, que faria visita de rotina naquela semana, recebeu, antecipadamente, um pacote de documentos, registros, relatos. Nele,
Estavam os anos de omissão, as histórias abafadas e a evidência de que talentos vindos da periferia eram sistematicamente empurrados para fora. Quando os inspetores chegaram, não encontraram mais um diretor intocável. Encontraram um homem cercado de dúvidas. A investigação não foi rápida, mas foi firme. Depoimentos foram colhidos, e-mails analisados, decisões antigas revisitadas. Meses depois, uma carta oficial chegou ao colégio. Álvaro Albuquerque seria afastado da direção até o fim do processo. A notícia se espalhou pelos corredores como um sussurro de alívio. Não houve festa, não houve fogos, mas muitos professores respiraram como se estivessem tirando um peso de anos das costas. A vice-diretora, uma mulher discreta chamada Renata Duarte, assumiu provisoriamente. A primeira medida dela foi simples e simbólica. Colocou no calendário escolar, como evento fixo, o projeto Vozes do Pátio, agora rebatizado como Vozes do Monte Alto. Ela também abriu mais vagas de bolsa vinculadas às artes. Se criou um grupo de acompanhamento para alunos vulneráveis, com apoio psicológico e pedagógico. Helena foi convidada a coordenar a área de música e expressão artística. Ela aceitou, com uma condição. Eu quero um piano no porão da escola. No porão? Por quê? Perguntou Renata, curiosa. Porque foi num porão que começou a história do nosso melhor pianista. E eu não quero que ninguém se esqueça de onde ele veio. Cauã, nesse meio tempo, tinha sido aprovado em um teste para o Conservatório Municipal. Ganhou bolsa integral, passou a frequentar aulas de teoria, harmonia, percepção. Nos fins de semana, tocava em pequenas apresentações, igrejas, centros culturais, eventos comunitários. Às vezes recebia um cachê simbólico, às vezes não. Para ele, cada piano novo era um mundo, mas nunca abandonou o Monte Alto. Continuava estudando ali pela manhã e, de tarde, às vezes, ajudava outros alunos da bolsa, ensinando exercícios simples de piano no porão recém-arrumado. Um dia, ao chegar em casa, encontrou Dona Lourdes sentada no sofá com um envelope nas mãos. Chegou uma coisa para você, disse, segurando a emoção. Era um convite da própria escola. O evento de encerramento do semestre teria uma apresentação especial. E o responsável por encerrá-lo seria ele. Cauã olhou o papel várias vezes, lembrando do primeiro convite, aquele que vinha carregado de deboche. Este era diferente. Não havia sarcasmo escondido. Havia reconhecimento. Na noite do evento, o auditório estava lotado outra vez. Mas o clima era outro. Nas paredes, havia fotos dos alunos em projetos variados, teatro, coral, matemática, ciência, dança. Na primeira fila, Dona Lourdes vestia um traje simples, mas elegante, presente de uma mãe de aluno que insistiu em lhe dar algo à altura do momento. A vice-diretora subiu ao palco. Hoje, o Monte Alto não é o mesmo de um ano atrás. E eu digo isso com orgulho. Muito disso se deve à coragem de alunos e professores que não aceitaram ficar calados. Alguns enfrentaram humilhação, preconceito, silêncio, mas responderam com talento, verdade e caráter. Ela fez uma pausa. Para encerrar esta noite, convidamos alguém que nos lembrou que a escola não é um muro, é uma ponte. Com vocês, Cauã Oliveira. Ele subiu ao palco com passos firmes. Não era mais o menino que queria desaparecer. Era o jovem que sabia o valor do próprio som. Sentou-se ao piano, respirou fundo e começou a tocar uma peça que tinha composto especialmente para aquele dia. Não era triste. Era luminosa. Tinha partes suaves, como a mão da avó acariciando seu cabelo, e partes fortes, como os dias em que ele sentiu vontade de desistir e não desistiu. As notas pareciam dizer: eu existo, eu resisti, e eu estou aqui. Quando terminou, os aplausos foram imediatos, intensos, de pé. Não foi um aplauso de pena, nem de surpresa. Foi um aplauso de respeito. Nos olhos de Cauã havia água. Nos de Dona Lourdes, um mar inteiro. Na saída, alguns pais se aproximaram. Meu filho fala de você o tempo todo. Minha filha começou a querer aprender piano depois de te ver. A sua história fez a gente conversar lá em casa sobre coisas que nunca tínhamos visto.
Ele ouvia tudo com humildade. Por dentro, ainda era o menino do apartamento pequeno, do piano velho, do ônibus lotado. Mas agora sabia que a sua história tinha furado muros. Meses depois, o processo contra o ex-diretor resultou em seu afastamento definitivo. O Monte Alto passou por reformas profundas, não apenas físicas, mas de postura, de valores, de quem podia ou não ocupar certos espaços. Na biblioteca, um dia, Helena mostrou para Cauã uma pequena placa que tinham mandado fazer. Nela estava escrito: para todos os que um dia foram tratados como invisíveis, que encontrem um palco, um piano, uma voz, e nunca mais aceitem o silêncio imposto, em homenagem a Cauã Oliveira, que transformou humilhação em música e fez uma escola inteira aprender a escutar. Ele leu em silêncio, sentindo um nó na garganta. Eu só toquei piano, professora. Não, Cauã, você tocou muita gente. E é aqui que eu te pergunto. Você já viu alguém ser desacreditado, humilhado, tratado como se não tivesse valor? Mesmo assim, surpreender todo mundo com a própria força? Se essa história mexeu com você, pensa em quantos Cauãs existem por aí, escondidos em escolas, empresas, bairros, esperando uma chance de serem escutados. E se você quiser continuar ouvindo histórias reais de coragem, justiça e reviravolta, histórias que lembram que ninguém nasceu para ser invisível, é só ficar por aqui. Ainda tem muita vida para virar música.